Bem, número 1, atividade primeiro ano, simetria, né? Simetria no plano cartesiano e simetria. PET 6, né? Primeira semana. Vamos lá, ó. Aí pede para, no plano cartesiano abaixo, está representada a figura sobre uma malha quadricular. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento, tá? Olha só, eu falar para você uma coisa. Não fala aqui qual eixo você vai olhar. Então, para mim, se é em relação ao eixo, ou o eixo X ou o eixo Y. Se é em relação ao eixo Y, é OC. Então, seria a letra C. Se é em relação ao eixo X, seria OA, ou OA, tá? Seria a letra A, tá? OD é o que está perguntando, não vai ser simétrico, vai ser ele mesmo. E OB é em relação ao centro. OB em relação ao centro ele é simétrico. Então, tem duas respostas, ou é A ou é C, tá? Pode ser A ou C. Essa atividade está errada, tem que ter o eixo aqui, ó. Não está certo. Para mim, ela está errada. Não existe isso ali. Considerando o triângulo cujas coordenadas do vértice são... Tá, então o triângulo menos 1, 5, 3 e 4, 2 e menos 1. Determine as coordenadas do vértice do triângulo cujo vértice seja simétrico aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas. Represente os dois triângulos no plano cartesiano abaixo, tá? Então vamos lá. Vamos ver como que funciona aqui. Eu vou ver se eu faço isso aqui agora. Bem, vamos fazer aqui para ver o que vai dar, né? Primeiro, vamos representar esses pontos ali, como fazer o triângulo desses pontos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer isso aqui para a gente ver o simétrico dele. Então, ó, considere o triângulo cuja coordenada do vértice menos 1 e 5. Menos 1 está aqui, ó. Então, tá, vamos marcar aqui, ó. Menos 1. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Menos 1 está aqui do X. E 5 do Y está aqui, tá? Vou marcar aqui. Depois, 3 e 4. 3 do X está aqui, ó. Nós temos que colocar primeiro o X, tá? Sempre o primeiro número está aqui no X. Então, 3 está aqui, ó. 5, 3 e 4. O 4 está... 3 e 4 tá aqui, ó. Três e 4, tá? E 2 e menos 1. 2 e menos 1. O 2 do X tá aqui, ó. Menos 1. Então tá aqui, ó. Vamos agora fazer o triângulo, formar o triângulo para a gente ver o formato do triângulo. O formato do triângulo é esse aqui, ó. Esse é o nosso triângulo, o triângulo da atividade que foi feito, tá? Agora, pede para fazer o simétrico dele. Simétrico. O que seria o simétrico? Simétrico em relação ao eixo aqui. O melhor aqui para se fazer é em relação ao centro. Tá? Porque ele está esbarrando nos dois eixos. Então, não vejo se fazer em relação ao eixo. Então, nós temos que fazer em relação ao centro. Tá? Em relação ao centro. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá, pede em relação aos eixos das abscissas, né? Pede em relação a esse eixo aqui, ó. Tá? Em relação a esse eixo aqui, para fazer uma simetria em relação a esse eixo, nós vamos ter que fazer um triângulo, como é que eu vou dizer, um triângulo entrando no outro, tá? Então ficaria aqui, ó. Se esse daqui entrou para cá, se eu fizer em relação ao eixo, falar assim, que o eixo vai ficar entre os dois triângulos, ele tem que ficar entre os dois triângulos na posição certinha, tá? Então seria, eu teria que marcar esse ponto aqui, ó. Vou fazer outro triângulo, vou ver se eu faço amarelo agora. Então, ó,
Esse ponto aqui seria esse ponto que é em relação... Oh, meu Deus do céu. Que seria em relação a esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui, ó, em relação, quer dizer, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 4. Então, seria 4 aqui, ó. Tá? Aqui é 4 aqui. Em relação a este ponto aqui, ó, a simetria, seria aqui não é 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 5 aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Então, esse seria o triângulo de simetria. Esse seria o triângulo de simetria em relação ao eixo esse seria o triângulo de simetria em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X, tá? Que ali, lá no exercício eu li lá, pede em relação ao eixo das abscissas. Esse seria o triângulo simétrico em relação ao eixo das abscissas. Ele vai passar um por cima do outro um pouquinho, tá? Porque para ele não passar, esse triângulo teria que estar todo do lado de cá, o que não acontece. O triângulo ultrapassa aqui. Então, se ele ultrapassa, este ponto ficou simétrico a este ponto fica simétrico a este, e este ponto fica simétrico a este. Fica desta maneira, se for em relação ao eixo das abscissas. Atividade número 2. Considere os seguintes quadriláteros desenhado uma malha quadriculada. Os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas bem, para você verificar qual desses daqui é simétrico, você tem que pensar, você pode pensar nisso mesmo. Você pode pensar isso rodando nessa linha vermelha que está no meio, rodando em relação a essa linha vermelha, teria que formar um sólido completo. Ou então, se você dobrar, teria que encontrar as partes. Se você dobrar essas figuras, ela tem que dobrar completamente igual, tá? Não pode sobrar pedaço. Tem que sobrepor um por cima do outro. Então, a única que acontece aqui é o 1, o 2 e o 3. O 4 não acontece isso. Quando você dobra ou você roda, você veja bem, se você dobrar aqui, vai ficar essa parte aqui maior do que a de cá, e essa parte aqui maior em relação a esse eixo aqui, ó. Tá? Então, não tem condições, em relação a esse eixo aqui, não dá simetria no caso desse paralelograma aqui. Resumindo, não é simétrico em relação a esse eixo, tá? Só esses três aqui que dá simetria, que é 1, 2 e 3. Então, é a letra D, essa resposta dessa atividade aqui, tá? Uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S, indicada nas figuras. E ainda que a distância entre as caçapas, quer dizer, os buracos de entrada da bola, né? Entre as caçapas A e B, cadê o A e o B? A e B. A e B, cadê o B? Aqui, ó, A e B. Seja igual à distância entre as caçapas B e C. Tá, então tudo tem que ser igual, né? Esse método tem que ser igual mesmo. Considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionado de maneira a que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano
e que, além disso, o centro da caçapa A fica localizado no ponto -4, 0, e o da caçapa D no ponto 4 e 5. Tá, então vamos lá aqui. Caçapa D, o A, a figura localizada no ponto, o A fica localizado, que é o A aqui, -4 e 0. O D e o da caçapa D no ponto 4 e 5. 4 e 5. Então é 4 aqui e 5 aqui. Tá? A distância em unidade do comprimento do eixo cartesiano entre o centro da caçapa D e F é. Então está perguntando entre o ponto D e F. Tá perguntando a distância daqui até aqui. Né? Distância, vou te falar de uma vez. Quando fala em distância, não pode considerar negativo, tá? Então, vamos ver aqui. Se você sabe a distância daqui até aqui, ó, então fala que esse ponto aqui, ó, o ponto 4 e 5, o ponto o I da caçapa D no ponto 4 e 5. Então, quer dizer, o da caçapa D no ponto 4, 4 aqui e 5 aqui, ó. Tá? Então, 4, daqui até aqui tem que ter 4. E daqui até aqui tem que ter 5. Então aqui é 5, aqui é 4, tá? Então pergunta qual o valor daqui até aqui, ó. Então, ó, 4 aqui, então tem que ser 8. Porque aqui é 4, aqui também tem que ser 4. Então 4, 4, 8. Então F e D, entre F e D são 8, tá? Letra C. Tá? Se aqui é 4, aqui também tem que ser 4. Porque aqui fala que o ponto D é 4, 4 essa distância aqui, e aqui é 5. Tá? Então, está perguntando entre o F e o D, então 4 aqui, 8. Tá? Letra C. Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano conforme figura a seguir. Tá, aqui tem, para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, o arquiteto especificou a disposição de 4 jardins por meio de uma malha quadriculada no plano cartesiano conforme a figura. Então tá aqui os jardins, tá 4 jardins. N, aí pego nesse caso a figura N é simétrico à figura O, a figura Q, N é simétrico à figura Q, não é simétrico, tá? Se você dobrar isso aqui, não daria simetria, não é simétrico. Letra A figura Y, N é simétrico a Q em relação à figura Y, nem a Y nem a X, tá? N é simétrico da figura N, N é simétrico da figura N sim, ok. Da figura N em relação ao eixo X, não. Em relação ao eixo X, não. Tá, então letra A e letra B falso. Em relação ao eixo X, não. N é simétrico da figura P em relação ao eixo X, verdade. Isso aqui letra C é verdade. Q é simétrico da figura P, Q é simétrico da figura P em relação ao eixo Y, que é simétrico, não é simétrico, tá, gente? Porque para ela ser simétrico, se você dobrar aqui, você vai ver que vai ficar em cima, vai ficar diferente de baixo, tá? Então isso aqui não é simétrico. Em relação, então, a única que está correta aqui é a letra C. N é simétrico em relação a P, é simétrico a P em relação ao eixo X, tá? Então é letra C a verdadeira aqui, tá?